Amados irmãos e amigos, mais uma vez queremos convidar vocês para refletirmos um pouco na palavra do Senhor. E nesse texto de hoje nós vamos estar refletindo com vocês, nós vamos estar falando no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 1, e a partir do verso 3 ao verso 11. Nós vamos ver aqui o que Paulo estava chamando a atenção dos coríntios, os irmãos corintianos e de todos nós hoje para atentar para essas orientações da palavra do Senhor. E ele faz aqui algumas declarações, depois nós vamos estar refletindo com vocês sobre isso. Então, por isso é momento de pararmos um pouco para refletir nessa palavra que o Senhor vai nos falar através dessa escritura aqui. Então, veja bem, o texto que nós vamos estar lendo está em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Ele diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Vamos parar um pouquinho para refletir nesses dois versos que nós já lemos aqui. Nós fizemos aqui um pequeno esclarecimento desses textos que nós já lemos esses dois versos. Nesse texto, Paulo faz uma exposição sobre as misericórdias de Deus e do consolo dele em favor de todos que estão em tribulação. Por isso que aqui o tema é o Deus Consolador. Então, Deus está consolando o seu povo, aqueles que o buscam de todo o coração. Paulo fala aqui, no verso 2, no verso 3 e no verso 4 ele diz: que nos consola em todas as nossas tribulações. Então esse é o Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Mas ele tem um porquê. Aí ele vai dizer: para que, com a consolação que recebemos de Deus, presta atenção nisso, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar outros que estão sendo atribulados. Então veja bem que o propósito dessa palavra, como Paulo está mostrando aqui, Deus nos consola nos momentos que nós estamos atribulados, passando por dificuldades, problemas de saúde, uma série de coisas que nos envolvem tribulação. Deus nos conforta, Deus nos consola. Então o que nós precisamos fazer? É também transmitir essa maneira de ajudar as pessoas que estão em tribulação, passando por um momento difícil de dor, angústia, perseguição, problemas de saúde. Então nós precisamos estar também levando essa mensagem que vai trazer um consolo, um conforto para essas pessoas que estão atribuladas. Esse é o propósito dessa palavra que Paulo aqui nos deixa. Aí o verso 5 ele vai dizer: pois assim como o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, da mesma forma que o sofrimento de Cristo passou, mas ele foi confortado pelo Pai, nós também passamos por esse momento de tribulação, de angústia, de dor, através da saúde, através de muitas coisas que nos trazem angústia e tribulação. Mas é justamente nesse momento que nós temos essa palavra de consolo, de conforto, para ajudar aqueles que estão passando por um momento de tribulação. Então, Paulo fala também da esperança, né? Às vezes a tribulação resulta em salvação e paciência para suportar o sofrimento. Às vezes vem a tribulação para Deus nos provar na tribulação a nossa fé, para que através da nossa fé ele possa nos socorrer. Então, Paulo estava muito ciente disso, porque Paulo passou por tudo isso.
E aí então ele traz essa palavra aos coríntios, mostrando para os coríntios como eles deviam receber essa palavra e transferir para outras pessoas também. Então por isso que ele vai dizer, aí no verso 6 ele vai dizer, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos passando. Paulo estava falando de algo que ele estava passando por ele e todos os seus companheiros que estavam viajando no navio e começou o naufrágio. Depois, se você ler o capítulo, você vai encontrar ele falando sobre isso. Então, ele está mostrando aqui que Deus foi generoso com eles. Mas primeiro, eles teve que passar por aquele momento de tribulação. Que para eles parecia não ter mais jeito. Seria a única forma era morrer. Mas depois nós vamos ver aqui ele falando do livramento que Deus dá para eles. Então, meus queridos, às vezes nós passamos por um momento que achamos que não vamos vencer. Mas se nós confiarmos no Senhor, como Paulo fez e tantos outros, então vai chegar o momento de Deus chegar, não, aqui acabou. Então não vai haver mais morte, não vai haver mais tribulação, vou parar com tudo isso aí. Porque Deus tem poder e capacidade para isso. Então, aí Paulo estava mostrando no verso 7. Então Paulo fala da esperança, da firmeza dos irmãos nos momentos de suas aflições e nos momentos de consolação também. Então Paulo passou por aquele momento difícil, de tribulação, como ele fala aí no verso 6, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Por quê? Naquele momento de tribulação, Deus trouxe socorro para eles e levou eles para a ilha, onde eles puderam ali transmitir a palavra do Senhor a outras pessoas que estavam naquela ilha e que puderam receber a salvação de Jesus através da tribulação de Paulo e dos demais. Então, por que ele está falando aqui da tribulação, que a tribulação às vezes é provocada para poder trazer salvação para as pessoas. Aí o verso 7, o verso 8, ele vai dizer, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então, para Paulo, naquele momento ali, bateu um momento de fraqueza nele, que ele achava que não haveria mais chance de escapar com vida. Porque foi tão grande a tribulação que eles passaram, que eles não, as nossas forças não vão suportar. A nossa capacidade não tem como suportar toda essa tribulação, porque está além das nossas forças. Então há momentos nas nossas vidas que nós passamos por um momento tão difícil que nós achamos que nós não temos condições de mais de reagir, de vencer. Mas aqui Paulo está mostrando que Deus tem o refúgio para nós. Deus tem a solução para os nossos problemas. Então, por isso, queridos, é que nós precisamos estar atentos ao que Deus fala através da sua palavra. Paulo fala da sentença de morte. Aí no verso 9 ele fala da sentença de morte. E a chance de sobrevivência era remota. Naquele momento, Deus estava testando a sua fé e a sua capacidade, confiança no seu poder, para confiar neles. Quer ver o que ele vai dizer no verso 9? De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então ali Paulo pôde entender que a confiança que eles tinham neles mesmos, nos marinheiros que estavam na direção daquele navio, que estava pilotando aquele navio, não era suficiente para a salvação deles. Mas eles tinham que acreditar em Deus. E por isso Paulo, naquele momento, ele reagiu e orou ao Senhor, pedindo forças ao Senhor para poder resistir toda aquela dificuldade, aquela tribulação que eles estavam passando, aquele sofrimento. Aí o verso 10 ele vai dizer, e ele nos livrou e continuará
nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança e que continuará a nos livrar. Então, meu querido, se você está passando por um processo de enfermidade, de tribulação, qualquer tipo de tribulação que você esteja passando e você acha que não está tendo condições de suportar, volte-se para Deus, olhe para Deus, confie no Senhor, porque Ele vai te dar força para você resistir e vencer toda essa tribulação que você está passando. Porque aqui Paulo está mostrando isso, ele está num momento tão trágico e ele achou que ia morrer. Não, nós não temos mais condições suficientes para sobreviver. A coisa que nós vamos esperar agora é a morte. Mas Deus estava ali para repreender a morte sobre eles e dar o livramento, como ele mostra aqui no verso 10. Né? E ele nos livrou e continuará livrando de tal perigo de morte. Então Deus livrou naquele momento e em outros momentos que ele passou também, Deus estava com ele livrando. Assim Deus faz conosco. Ele te livra no momento que você passou daquela parte de sofrimento, Deus te livrou daquela, aí pode vir uma outra, aí Deus vai te livrar lá na frente novamente, se você estiver realmente confiando no Senhor. Aí, fechando aqui o verso 11, ele vai dizer: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações, muitas orações de vocês. Então Paulo ali contou também com as orações do povo que estava orando por ele. Então, meus queridos, o povo de Deus sempre está em oração, orando pelos aqueles que estão passando por momentos difíceis. E essas orações é que fazem a diferença na vida das pessoas que estão hospitalizadas, na vida das pessoas que estão desenganadas dos médicos. As orações do povo de Deus mudam o processo da vida daquela pessoa, quando ele entende que ele confia no Senhor. E é o que Paulo está mostrando aqui. Então ele passou por um processo de tribulação, mas tinha muita gente orando por eles, e por isso Paulo recebeu o livramento de Deus. E aí ele está agradecendo os irmãos, porque ele foi às orações dos irmãos, muitas orações. Então hoje, nesse momento de tribulação, há muitos irmãos orando por outros que estão enfermos, nos hospitais, nos lares, com dificuldade de sobreviver. Então há muitos orando, nós temos orado por muitas pessoas, pedindo a Deus que lhes dê o livramento, o escape dessas tribulações que eles estão passando. Então aqui Paulo mostra que foi as orações dos irmãos que chegou a Deus e Deus ouviu as orações e assim pôde livrá-los. E ele agora estava ali agradecendo, lembrando os irmãos que foi as orações deles que chegou a Deus e Deus assim pôde os livrar. Então Deus pode te livrar também, porque há muitas pessoas orando em seu favor agora, pedindo para que Deus possa te libertar das enfermidades, do sofrimento, da angústia, da dor, da fome, da perseguição, de tudo que nós passamos aqui. Então há muitos irmãos em Cristo que estão orando agora, pedindo a Deus em seu favor. Então não desanime, esteja firme, esperando no Senhor, porque só dele vem a nossa resposta. Porque Deus está sempre conosco. Em Mateus, no capítulo 28, ele diz aqui, então, meus irmãos, nós não podemos esquecer que Deus está sempre na vida dos seus servos, que andam com ele diariamente. Aí ele vai dizer em Mateus, aqui Mateus 28, a parte B do verso, ele diz o seguinte, ele diz, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Deus está sempre conosco, todos os dias, todos os instantes, até o fim dos tempos. Por isso, meu querido, não pense que você está passando por um momento difícil de saúde ou de qualquer outra tribulação que você está sofrendo, que Deus não está com você. Deus está olhando para você. Agora Deus está esperando que você confie nele, que você deposite a sua esperança nele, como foi o caso de Paulo. Quando ele viu que não tinha esperança para eles, então ele voltou para Deus, apelou para Deus. E Deus ali ouviu as suas orações e as orações dos irmãos que estavam orando por ele e deu o livramento. E aqui ele está mostrando que ele está todos os dias conosco até o fim dos tempos. Então, todo momento que você pensar,
em Deus, Ele está olhando para você. Ele está preocupado com você. Ele quer o melhor para você. Ele quer te dar força para você vencer as dificuldades, as batalhas do dia a dia. Então, por isso, não desanime. Esteja firme no Senhor, esperando no Senhor, porque Ele está sempre com você, todos os dias até o final dos tempos. Que Deus nos abençoe e que você possa também transmitir essa palavra para outros que estão precisando, que estão desesperados, sofrendo, atribulados, sem esperança de vida, ou sem esperança de dias melhores. Transmita essa palavra, mostrando para eles que Deus tem o escape, que Deus tem a resposta, a solução para todos os nossos problemas. E Ele nos abençoe. Amém.